Eu sinto teu vento soprar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor a todos. Pastor José Francisco de volta. Meus queridos, hoje nós estamos aí com uma missão de falar sobre a lição de número 12. E a lição de número 12, ela vai estar margeando aí um título muito importante também dentro do nosso conceito cristão, que é o discipulado. Então, a lição de número 12 fala sobre a urgência do discipulado. Bom, mas hoje eu não vou trazer para vocês uma lição completa como nos moldes anteriores. Eu vou estar trazendo aqui apenas uma prévia muito rápida e sucinta, uma vez que esse é o pequeno tempo que disponibilizo para fazer essa gravação. Deixei sobre a incumbência do nosso presbítero Davi, presbítero este que serve na nossa filial Canaã, grande homem de Deus, servo de Deus, professor, seminarista e jovem de gabarito. Ele vai estar sendo responsável, tá, por dar continuidade a essa lição de forma mais intensa, mais profunda, caso ele tenha tempo para fazer isso. Mas mediante a urgência, a necessidade, tá, de estar aqui, não só notificando este fato, mas também trazer aqui uma pequena observação da lição, caso ele não consiga. Por isso que eu estou dizendo que eu vou ser muito sucinto, vou ser bem objetivo aqui, tá? Vou tentar evitar ao máximo estar esmiuçando comentários, até porque isso aqui, como é dirigido aos nossos queridos, lindos e perfumados professores, a gente sempre deixa muito claro que em alguns pontos onde a gente não tem aquela dinâmica, né, de apresentar todo o conteúdo, a gente sempre menciona, né, no caso eu sempre menciono, fiquem à vontade para esmiuçar, cavar, buscar, mas sempre, claro, entendendo que o objetivo maior aqui é fazer com que as nossas lições elas pautem a mesma direção, o mesmo alinhamento, ok? Sem que isso venha ferir o nosso conceito doutrinário, tanto a nível de Adelve quanto a nível de declaração de fé das Assembleias de Deus, tá bom? Então, vamos lá rapidamente, vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, mas antes da gente abordar um pouco do tema da lição, do título da lição, se você preferir, agradeço aqui aos meus diretores, a Deise, ao Ricardo, a sua equipe composta aí pelo Diácono Roberto e a secretária Célia Ferreira, que estão fazendo um trabalho lindo, Deus abençoe a todos. Ao meu pastor presidente, mais uma vez, muito obrigado, confiança e credibilidade. E a todos os nossos adelvianos e todos os nossos seguidores aí dos canais EBD Adelve e J. Silva, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, tá bom? Deixem aí os seus likes, por favor, façam suas inscrições, a gente agradece. O YouTube também agradece e nós agradecemos, vocês são muito importantes para nós, tá bom, gente? Aos meus congregados pejotenses, beijo no coração de todos, a minha família em particular, enfim, a todos de modo geral, muito obrigados. E vamos lá, né? Vamos ao que interessa. A lição de hoje, como eu disse para vocês, fala sobre discipulado. E o título da lição margeia a urgência do discipulado. Muito importante a gente falar sobre essa questão de discipulado, uma vez que na semana passada nós pautamos o papel da evangelização, que é a pregação da palavra, é o anúncio da mensagem, é o próprio Cristo sendo divulgado, onde ele exerce o papel de Senhor, Salvador, Libertador, aquele que cura, aquele que leva para o céu. Mas é claro que a evangelização ela faz aquele papel primário de convencer a pessoa, e aí por meio da graça do Espírito Santo esse papel é realizado. Mas uma vez que o elemento se converte e passa a seguir a Cristo, ele precisa ser orientado, ele precisa ser ensinado. Aí é que entra o discipulado.
ok? E esse discipulado ele traz principalmente a ideia clara de pautar o novo convertido no caminho do Senhor, e é claro, o discipulado acaba fortalecendo o novo convertido. Tá? O papel do discipulado aqui é mais ou menos como declarou Paulo, né? É aquela questão do leite, né? Você não vai dar uma comida forte para quem está chegando agora, porque ele pode passar mal. Então você precisa tratá-lo como de fato uma criança, né? Uma criança entre aspas, porque tem que ter um cuidado muito especial, e o discipulado ele tem essa visão, essa missão. Ok? Então, meus queridos, lindos e perfumados professores, pautem a importância do discipulado no ensinamento cristão, que é fundamental para o fortalecimento e crescimento dos nossos conversos, tá? Dos nossos novos conversos à fé. Muito bem, então nós temos aí um texto áureo que está baseado aí no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Haja visto que este versículo aqui também eu gosto muito dele. E diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vale salientar aqui que esta é a única vez na Bíblia que a gente vê uma declaração onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pleno acordo com algo que acontece literalmente relacionado a eles na vida do novo convertido, do novo crente. Tá? Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque a gente observa que às vezes as orações, eu tenho falado muito sobre isso, às vezes as orações que são feitas por alguns dos nossos irmãos, e infelizmente isso é uma verdade, a gente vê quase que sempre, na maioria das vezes eles oram e pedem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado, não faça isso. Tá? Jesus deixou muito claro que a oração é feita no nome dele. Tudo que você for pedir, peça somente no nome dele. E ele vai dizer com muita propriedade, com muita classe, com muita categoria que lhe pertence, dizendo que tudo quanto você pedir ao Pai, no nome dele, o Pai vai te dar, vai te conceder. Tudo que você pedir a ele, no nome dele, você vai receber. Então essa é a chave da vitória do cristão, a chave da bênção, a certeza de que você vai ter a sua oração atendida, o nome de Jesus, tá? Então você não ora pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso é veiculado a uma tradição antiga e que não faz parte do conceito cristão. A única parte que faz parte do conceito cristão aqui é a relação ao batismo. No batismo, Jesus vai dizer com muita propriedade: ide e pregai o Evangelho. E quando Jesus diz isso, ele coloca aqui com muita evidência: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Este versículo aqui ele está associado ao que Marco também escreve no seu capítulo 16, no versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa é uma pauta que a gente não pode deixar de fora dentro da questão do discipulado. Ok? A palavra pregar, por sua vez, significa anunciar, proclamar, profetizar. Ou seja, quando eu prego, eu anuncio. Quando eu anuncio, eu divulgo. Quando eu a divulgo, eu estou fazendo o papel que Jesus me designou. Então, pregar, ensinar, ir é uma obrigação de todos nós, ok? Detalhe aqui que Jesus ele não separa grupinho, ele vai colocar a igreja toda dentro desse papel, tá? Da divulgação da pregação da palavra, ok? Então, uma vez que a palavra é divulgada, aí entra a questão do ensinador cristão, fazer com que os novos conversos, como já disse, venham serem pautados dentro da verdade coesa, santa e poderosa da palavra de Deus. Ok, queridos? Então vamos para a nossa verdade prática. Eu comentei aqui algo que raramente eu faço, que é o texto áureo, né? Eu acabei comentando. Mas vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: chamamos de discipulados na fé
o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Olha que coisa interessante que o autor registra para a gente. Chamamos de discipulado o aprendizado. Coisa linda isso aqui. Tá? E é o papel da igreja ajudar os novos crentes a desenvolver uma fé centrada e pautada dentro da palavra e voltada para o Cristo, o real Senhor e Salvador da vida delas. Então vamos para a nossa leitura diária. Eu disse para vocês que eu vou ter, é uma prévia, né? Então vamos lá. A nossa leitura diária, eu não vou aqui entrar nos pormenores, nem vou fazer nenhuma pauta, como fiz na semana passada, mas eu vou ler com vocês aqui o que o autor coloca para a gente, como sempre forçando a gente entrar dentro da palavra para esmiuçar, buscar, cavar a informação de forma mais linda. Mas o conteúdo nas 6 apresentações que ele coloca aqui começa dizendo: o ensino da palavra acompanha, pelo amor de Deus, isso aqui é lindo demais, o ensino da palavra acompanha a evangelização. Nós vimos isso no próprio texto áureo. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Coisa linda, né? Pegando essa declaração, indo lá para Marcos 16:15, ide e pregai o meu evangelho. Então está associado, não tem jeito. O segundo, Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. Observe que aqui é a primeira manifestação, tá, do povo literalmente reunido, compondo aquilo que Jesus deixou com muita clareza, tá, fundamentada sobre ele, que é a igreja. Aqui aparece a primeira ideia clássica de um nome, colocando a igreja em evidência. E Paulo está lá para ser um dos discipuladores desses crentes. Amém? Continuando, o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Olha que coisa interessante, né? O que a gente observa e aprende com Paulo aqui? A educação cristã. Gente, isso aqui é fundamental, porque quando eu falo de educação cristã, eu falo de ética, e quando eu falo de ética, eu falo de moral, e quando eu falo de moral, eu falo de comportamento, e a Bíblia, por sua vez, através desse próprio apóstolo citado aqui, traz com muita eminência esse aprendizado, essa preocupação em colocar o cristão centrado. Pelo amor de Deus, gente, deixa eu ir para o próximo, que eu falei que eu não ia ficar preso, mas eu estou começando a ficar e eu não gosto muito disso não, né? Pelo contrário. Vamos lá. Aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Maravilha. A Bíblia é a fonte do... Claro, com certeza que a Bíblia é a fonte do discipulado, não tem jeito, né? Eu posso utilizar-me de outras matérias, de outros materiais, de livros, tantos quantos são apresentados, né? Inclusive o autor da lição faz menção de um grande mestre aqui, um excelente ensinador, discipulador. Eu vou falar sobre ele previamente, claro, não vou falar sobre ele com todo o conteúdo, porque tempo não tem. Mas é importante a gente pegar todo esse material, mas a pauta principal é a Bíblia. Eu não tenho como sair da visão bíblica para entrar dentro de um discipulado, até porque se a ética aqui, a educação aqui é transformar o cristão através da palavra, a palavra é principal, não tem jeito, tá? A palavra é o ponto principal, para a gente começar qualquer discipulado, qualquer ensinamento cristão. Falou? Então vamos lá. O último aqui no sábado, no discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Lindo demais isso aqui. Então, aqui dentro dessa leitura diária, eu já percebo a importância do aprendizado cristão, ou chamado discipulado, como diz o autor, na vida do novo converso. Por que isso, pastor? O discipulado que começa com o novo converso e que se estende através de suas pautas apresentadas dentro da igreja, e aí a gente vai ter agora o discipulado sendo ovacionado a outras áreas, como por exemplo, escola dominical, seminários, cursos, e tudo que a igreja possa oferecer para a educação do cristão é fundamental, é essencial.
Até porque Pedro declara com muita propriedade que devemos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Coisa linda, né? O apóstolo Paulo, com muita propriedade, escreve que Cristo, da parte de Deus, é a nossa sabedoria. Tá? Então, a gente vê com muita clareza que a minha fonte de aprendizado aqui é a palavra, cujo tema central é aquele que se declara com muita propriedade, sendo a descrição da própria palavra viva que é Jesus. Ok? Então, queridos, fiquem à vontade, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada aí no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 a 20, ok? Mateus vai parafrasear para a gente aí 5 versículos importantes, né? É isso? 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Bom, e aí ele vai colocar em evidência o papel dos discípulos. Ele começa dizendo: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha que coisa interessante que Jesus está dizendo aqui. Olha que coisa interessante, o papel do aprendizado. Jesus agora está colocando em evidência sobre a vida dos discípulos, dando a eles ordem para darem continuidade ao que aprenderam. Coisa linda isso aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí o autor entra numa segunda pauta, apresentando o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Tá? E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que coisa interessante aqui. Perseveravam na doutrina, no ensinamento que aprenderam. Coisa linda. E eles tinham uma missão não só de levar e ensinar, ou seja, não tinha só a missão de pregar o Evangelho, de fazer novos discípulos, mas também de ensinar. E o que é mais interessante era fazer com que eles perseverassem, os novos conversos, na fé. Então o papel do discipulado é fazer com que aquele que está sendo discipulado, que está ali para aprender, ele venha perseverar, ele venha permanecer. Então essa é a importância de todo discipulado. Pegou a visão? Vamos lá. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Coisa linda. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha o que o Evangelho, olha o que a palavra do Senhor, ela faz com que aconteça na vida de um cristão. Simplesmente movimenta toda a sua estrutura. Faz ele enxergar coisas que antes ele não via, faz ele deixar de rudimentos que não lhe serviam de base, de conceito, de própria vida, e agora eles possuem um novo sentimento, uma nova razão, um novo sentido para a vida. Fazer isso aqui, só o Evangelho promove uma coisa dessa. Para ser mais claro, somente o Espírito Santo consegue moldar a estrutura de um homem, de uma mulher, fazendo-os exercer um papel tão lindo como esse daqui. Não só de levar a palavra, mas de ensinar, além disto, de fazer com que os novos conversos perseverem na fé, vivam uma vida de oração, vivam uma vida de dedicação, vivam uma vida pautada na palavra, vivam uma vida de busca e de dedicação. Isso é fundamental, isso é fundamental. Deixa eu continuar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza. De coisa linda demais, comunhão, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam
Lindo demais aqui. Olha a importância do papel da igreja no ensinamento cristão. Olha a importância da igreja no papel da evangelização. Olha a importância da igreja no papel de mostrar o poder eficaz da palavra que muda, que transforma a vida. As pessoas que estavam fora viam esses sinais. As pessoas que estavam fora viam o papel e a transformação que esses crentes sofreram e se maravilhavam. E aí Deus acrescentava o número dos que haviam de se salvar. Pega isso aqui é lindo demais. Ok? Deus abençoe. Bom, a lição tem 3 objetivos, como todos sabem, né? Tem os objetivos aí pautados no objetivo geral e nos objetivos específicos. Como eu disse para vocês que eu vou ser bem sucinto aqui, tá? Eu não vou mencioná-los. Fiquem à vontade para fazê-lo com muita propriedade, tá, meus professores? Estamos também interagindo com o professor. Fiquem à vontade, não vou entrar, eu vou direto para a lição, para a gente ganhar tempo. Na lição nós temos a nossa introdução. A nossa introdução vai colocar em evidência, tá? O discipulado acompanha a pregação do... Claro que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Claro. E ele vai dizer que é fundamental, que é importante, tá? Essa base inicial na educação do cristão. Lindo demais. Tá? Não basta só eu receber a mensagem, eu tenho que receber a mensagem, entender a mensagem, tá? E depois que eu entendo a mensagem, eu recebo a incumbência de transmiti-la, mas transmiti-la com o mesmo cunho de aprendizado que eu tive. Então, meu querido, preste muita atenção, ok? E aí o autor vai terminar a introdução aqui dizendo que a forma que a igreja local o desenvolverá, a forma como a igreja local desenvolve o discipulado, tá, na vida do novo convertido. Pelo amor de Deus, gente. Aí eu volto aqui ao versículo de número 47 de Atos: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. É isso. Ok? Vamos lá, queridos, fiquem à vontade. O tópico de número 1 da lição vai falar o que é discipulado. Aqui o autor explica rapidamente o que é discipulado. Fiquem à vontade para cavar essa informação, tá? Ele vem dizendo aqui que o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor, tá? É claro, isso vale tanto no âmbito religioso quanto no âmbito secular. A palavra discípulo, por sua vez, está inserida em ambas as áreas, secular e religioso. No secular, o aluno, o aprendiz, o discípulo, é o mesmo que se vê dentro do lado do cunho religioso. Amém? Amém? Então vamos lá, queridos. Número 1, o discípulo, tá? Quem é o discípulo, tá? E a quem se aplica esse termo? É claro, a gente já viu o significado de discípulo. Se a gente já viu o significado de discípulo, o termo discípulo se aplica ao elemento que resolve seguir aquele a quem ele tem como mestre, ou seja, aquele a quem ele procura se parecer e aprender tudo o que é possível. Então, o termo discípulo se aplica ao seguidor, tá? Ao aluno, ok? Então, esses elementos aqui que se colocam nessa posição de seguidores e de alunos são os discípulos, tá? E veja bem, quando a gente fala aqui de discipulado, claro que a gente pauta aqui essa área para principalmente o novo converso, tá? Mas independente do novo converso, todos, de uma certa forma ou de outra, acabamos, né, entrando dentro dessa questão do aprendizado. Então, se a mente não se cansa de aprender, então a gente vai ser sempre discípulo de Jesus o tempo todo, a gente quer aprender o tempo todo, ok? Então o termo é veiculado àqueles que seguem, àqueles que buscam, àqueles que querem realmente se transformar em conhecedores, ok, queridos? Então,
O autor até coloca aqui, trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, tá? Quais são esses aspectos? Ele fala aqui na área espiritual, na área emocional e na área social. É claro que todo discipulado, ele mexe, independente de ser secular e cristão, ele mexe com toda a estrutura do ser. Ou seja, qual é o papel do discipulado? Moldar a pessoa, transformar a pessoa, fazê-la ver um novo conceito de vida, ok? Existe o discipulado, por uma questão de interesse próprio e existe o discipulado por imposição. Entenda isso aqui. Nós não colocamos o discipulado na vida dos novos conversos por imposição. Não, nós não fazemos isso, tá? Porque existe até um conceito secular que quando você entra dentro de uma cultura e você leva a sua cultura e você quer aculturá-los, o que acontece? Você quer que a sua suplante aquela cultura. E isto é tirar aquela pessoa da sua raiz original e fazê-la entrar dentro da sua à força. O Evangelho não faz isso. O discipulado cristão não faz isso. Quem faz isso é o povo perdido lá fora. Tá? Querem aculturar a nação, querem colocar dentro da nossa cabeça uma coisa que não existe dentro do conceito bíblico, nem dentro do conceito humano propriamente dito, ok? Ou seja, querem violentar a natureza, bagunçar as coisas santas, tá? E fazer com que a cabeça do ser humano fique totalmente deturpada, violada, violentada. Não somos ativistas, somos cristãos e pensamos com uma mente a qual Cristo está centrado nela. Pegou a visão? Então volta para cá. Então é importante que a instrução alcance tanto a área social, tá, espiritual e faça com que a vida do ser humano realmente se transforme, ok? Mas a gente não impõe, isso é por opção, tá? É opção. Você aceita ou você não aceita, ok? Ou você se arrepende ou você não se arrepende. Ou você vem para Cristo, ou você não vem para Cristo. O papel do discipulado aqui é ensinar você a escolher de forma sábia para onde você quer ir. Ok? Então vamos lá, deixa eu sair daí, tem muita coisa linda aqui dentro dessa pauta, fiquem à vontade para cavar muito mais aqui. Só para vocês terem uma ideia, ele fala que o Ministério do Ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, pelo amor de Deus. Ele aparece na lista dos dons da graça, nos dons da graça de Deus. Tá? Se a ensinar, haja dedicação a um ensino. Lindo demais isso aqui. Lindo, eu gosto disso aqui. Haja dedicação. Por que a gente vem aqui e a gente coloca pauta, e a gente coloca informação? Para quê? Para que todos venham entender que o pensamento, ele precisa de um alinhamento. Ou seja, o que eu ensino aqui, o que eu pauto aqui, o que eu coloco aqui, não tem a ideia de colocar na cabeça de vocês uma imposição. Pelo contrário, fiquem à vontade para pegar esse conteúdo e usá-lo. Usá-lo. Tá? Só uma observação. Às vezes a gente vem aqui, faz uma gravação, coloca lá uma pauta linda, coloca lá um material bom para ser utilizado. Tá? Na semana passada, nós comentamos um assunto que falava sobre os reformadores, tá? Eu aplaudi a lição, continuo aplaudindo, tá? Onde o autor desta lição vai dizer que nossa base de fé não está pautada em nenhum pensamento de nenhum reformador. E não está mesmo não, não está mesmo não. Desconheço. Não, porque, pastor, nós somos arminianos. Não sou arminiano coisa nenhuma, eu sou cristão. Sou arminiano coisa nenhuma. Sou cristão. A minha pauta, o meu fundamento vem de Cristo. Já disse isso aqui e vou dizer quantas vezes for necessário. Tá? Vamos parar com essa palhaçada de colocar o cristianismo dentro da cabeça dos reformadores. Quem são os pais da igreja, gente? São eles? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa palhaçada, isso é frescura. Frescura de quem não, eu sou calvinista, eu sou luterano, Para com isso, pelo amor de Deus. Vive o cristianismo, viva a fé, viva a graça. Sai dessa, pelo amor de Deus. Já disse, diga e repito, não foi Calvino que morreu por você não. Não foi Armínio que derramou o sangue dele por você não.
Ah, pastor, o senhor é contra esse... Não sou contra, não. Eu já disse que eu gosto, mas eu não sigo nenhum pensamento de nenhum reformador, não. Eu sigo o pensamento cristão da palavra que Cristo deixou para mim. Isso que eu sigo. Pelo amor de Deus, gente. Para com essa palhaçada, frescura. Aí eu falei sobre isso. Eu coloquei na aula, tá lá. Parece que teve gente que não observou. Parece que teve gente que não leu a lição direito. Pelo amor de Deus, gente. Aí me entra dentro de uma sala de aula e começa a falar sobre quais as ideias dos pensadores. Meu irmão, para falar sobre esse assunto, eu vou precisar aqui pelo menos 1h30, 2 horas para falar sobre pensamentos de reformadores. Pra você ter ideia. Por isso que eu aplaudi o autor da lição. Aplaudo e vou continuar aplaudindo. Obrigado, mestre. Nós não somos guiados por pensamento de reformador nenhum. Ah, para com isso. Pode ficar com raiva, querido. Fica à vontade. Não estou nem aí. Mas a verdade é essa. Vamos parar com essa palhaçada. Oh, por isso, pelo amor de Deus, eu fico indignado com essas coisas. Deixa eu ir lá para o 2. Número 2. A grande comissão. Olha que coisa interessante. A grande comissão. Mateus 28, versículo 18 a 20. Olha que coisa interessante. O que a gente vê aqui? Jesus, ele colocando em evidência o seu colegiado apostólico para fazer missões. Interessante, né? Fazer missões. Lindo demais isso aqui. Só colocar aqui no módulo não incomode, porque está entrando mensagem aqui e se tocar vai dar ruim. Vamos lá. Número 2, a grande comissão. Olha o que o autor coloca para a gente aqui. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. É o nome que se dá à delegação de seguidores. É o nome que se dá à igreja, ao exército de Cristo, aos militantes da fé, aos seguidores de Cristo, pelo amor de Deus. E qual é a pauta principal de Jesus? O autor coloca o verbo ensinar. E aí, qual é a obrigação que Jesus deixa com clareza aqui dentro? Ensinai toda... Pelo amor de Deus. Não, calma aí. Eu preciso ver isso aqui com muita calma. Ensinai a todas as nações. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pelo amor de Deus. Entrou isso aqui a todas as nações. Paulo tinha essa visão. Quase toda a Ásia, se não foi toda a Ásia, foi alcançada pelo Evangelho pregado por Paulo. Pelo amor de Deus. Jesus, ele vai dizer com muita clareza, vai dizer não, ele diz através da sua palavra com muita clareza, que é necessário que esse Evangelho seja pregado em todo o mundo. Pelo amor de Deus, eu tenho uma missão, eu tenho uma obrigação, eu tenho que pregar a palavra. Pelo amor de Deus. Ensinai a todas as nações. Aí ele vai até colocar aqui pra gente, eu gosto muito da linguagem atualizada, para estudar, tá? Para estudar. Sou muito claro. Tá bom? A linguagem atualizada para estudo é ótima. Olha o que ele coloca aqui na linguagem atualizada para gente, o versículo que acabei de citar. Façam discípulos de todas as nações. O que Jesus diz na tradição original, ensinai todas as nações. Quando eu digo tradição, é a que estou usando, né? A original aqui é que eu estou usando, não é o original grego, não, hebraico, não, tá? É o original nosso aqui, João Ferreira de Almeida. Aí, na atualizada, ele vai dizer, olha só, façam discípulos
Pelo amor de Deus, pega a visão, querido. Como é que eu vou fazer discípulo se eu não pauto o ensinamento cristão? Eu tenho que fazer discípulo pegando a mensagem que Cristo colocou para mim. Eu vou fazer discípulos divulgando o que Cristo me deu, o Evangelho. E eu faço isso através de quem? Do Espírito Santo. Lindo demais. Maravilha. Vamos lá. Ele coloca aqui até, tá? Eu não vou ficar fazendo uso dessas palavras aqui, eu não vou ficar falando em mistério não, mas vocês fiquem à vontade, tá? Fazer discípulo, discipular, o discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Coisa linda isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Para o crescimento e edificação espiritual de cada cristão. Pega a visão, crente. Pega a visão. Além disso, ele coloca em evidência, tá? Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, tá? Então, a importância do discipulado aqui ganha uma nova conotação. Aprendeu? Guarda. Faz-me lembrar de Deuteronômio 28, né? Guardar os mandamentos, estatutos e leis do Senhor. É claro que, se a gente for entrar aqui dentro do cunho teológico, aí, gente, isso aqui foi para o povo no Antigo Testamento, mas pode até ter sido para o povo no Antigo Testamento, e de fato foi, não ignoro isso não, mas nós, com certeza, a gente extrai dali uma lição muito importante, tá? Até porque também, por que eu posso extrair dali uma lição? Se eu consigo extrair uma lição de Levíticos 11, 44, 45, por que eu não posso extrair uma lição de Deuteronômio capítulo 28? Claro, eu não preciso correr atrás da bênção. Se eu estiver debaixo da obediência, ela que corre atrás de mim. Essa era a visão que Deus estava dando para o povo. Se estiver na obediência, se guardar o mandamento, a bênção vem atrás de vocês, elas correm atrás de vocês. É claro que no Novo Testamento a gente tem uma pauta muito mais coerente do que esta. O apóstolo Paulo, com muita graça, através dos seus escritos aos crentes de Éfeso, ele deixa claro que nós somos cercados com toda sorte de bênçãos. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa correr atrás da bênção, você não precisa se esforçar muito para alcançar. É só obedecer, é só guardar, é só se santificar, é só fazer o que Pedro registrou em sua carta com muita propriedade. Sejam santos, porque santo é o Senhor. Pauta esta que está lá no Antigo Testamento. Então, querido, eu posso usar a palavra do Senhor? Sim, ok? E não só usar, mas guardá-la também. Isso aqui é importante porque está escrito aqui que eu devo guardar tudo que o Senhor tem mandado para mim. Ok? Então, queridos, fiquem à vontade, eu já estou demorando, eu não posso, vamos para o 3. A educação cristã. Aí o autor coloca aqui, olha só, a doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. A doutrina dos apóstolos. Quem é o fundamento? Cristo, não é? Quem é a rocha? Quem é a pedra grande e inabalável? Não é Cristo? É. Pedro, tu és Pedro. Tu és Petrus, fragmento de pedra, pedrinha pequena. Tu és Petrus. Mas sobre esta Petra, rocha grande e inabalável, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou. Pedra fundamental é lançada. Cristo lança a pedra fundamental da igreja. Em outra passagem, ele vai ver os cambistas vendendo, né? Bagunçando o templo, e Jesus os expulsa e faz uma declaração dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Pelo amor de Deus, coisa linda, Jesus, pelo amor de Deus, isso é lindo demais, lindo demais.
Mas deixa eu voltar para cá, para o raciocínio. Eu coloquei aqui em evidência a doutrina dos apóstolos, falei sobre o fundamento. Entenda uma coisa, o fundamento é Cristo. A doutrina que os apóstolos seguem é a doutrina de Cristo, é o ensinamento de Cristo. Se os apóstolos seguem a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, é este fundamento que eu sigo. Este é o fundamento que nós seguimos. Essa é a doutrina que nós pregamos. E aqui eu volto até a dizer, eu não prego ideias de reformadores, eu prego palavra, doutrina que vem do próprio Deus. Posso usar o pensamento de um reformador? Posso. Posso usar não só de um reformador, como posso usar até do meu mestre, pastor José Carlos dos Santos. Eu posso usar um pensamento dele, tá? Mas em momento algum eu devo esquecer do fundamento e da doutrina que me mantém na presença de Deus. Ok? Em momento algum. Então, a doutrina dos apóstolos é justamente a doutrina deixada por Cristo. Aqui eu vejo com muita propriedade o que Jesus disse para eles, ensinando-os a guardar. Eles estão guardando o que aprenderam. E eu estou guardando o que aprendi. E a minha missão e função é fazer com que o novo converso guarde o que está sendo ensinado para ele. Guarde, querido. Professor, priorize isso, ensine isso. Que o novo converso, o aluno, tem que guardar o que está sendo passado para ele. Ok? A princípio, todos que estão dentro da classe nesse momento são discípulos. Quando nós nos colocamos na classe, independente do tempo que você tenha de cristão, para aprender a palavra do Senhor, eu estou sendo discipulado, eu estou sendo ensinado. É claro que a gente chama praticamente discipulado somente para o novo convertido, mas o novo convertido, sim, tem a classe dele lá, tem o ensinamento dele lá, tá? E é preciso ele estar numa classe até separada, justamente porque aqui a gente está comendo uma comida mais forte, mais pesada. E o discipulado lá não, está tomando leitinho para poder crescer sadio. Pegou a visão? Então vem para cá, fiquem à vontade, deixa eu sair daqui, não tem muita coisa aí dentro. Tá? Vamos lá para o tópico de número 2. Tópico de número 2, o tripé do discipulado. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não preciso nem pautar todos os pontos apresentados aqui, porque isso aqui já falou tudo para mim. É só pegar de uma forma muito sucinta aqui o assunto e aplicar. Veja bem, o tripé do discipulado. É claro, sem palavra não tem discipulado, não tem ensinamento. O que é a palavra? A palavra é o que eu preciso para fazer com que a minha vida seja trilhada no caminho certo. É claro que eu não estou falando aqui de palavras apenas verbalizadas e transmitidas pelo som da voz. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando do livro que me ensina o caminho que eu devo seguir. Foi Jesus quem disse com muita propriedade. Tá? Aprendei as sagradas letras, porque elas testificam de mim. Oh, pelo amor de Deus! Ela não só testifica, mas ela vai ensinar o caminho. Foi Jesus quem disse. Jesus ele vai dizer com muita propriedade, pelo amor de Deus, a importância de se conhecer a palavra quando ele declara, sabe por que o povo erra? Porque não conhece a palavra. É necessário conhecer a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu conheço o poder. Quando eu conheço o poder, eu descobri por causa da palavra. Então, meu querido, pega a visão, vai embora. Mas vamos lá, vamos rapidamente mencionar aqui, na sua pauta de apresentação, antes dos pontos serem apresentados, ele coloca essa trilogia, palavra, comunhão, serviço, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém. Era a marca da igreja primitiva para ser mais exato, tá? E após o Pentecoste, esse tripé permaneceu dentro da igreja. Pelo amor de Deus, lindo demais.
Fique à vontade. Vamos lá. Palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, diz o autor, pois a sua fonte é o próprio Deus, sem sombra de dúvida. Pelo amor de Deus. Ok, queridos? Fiquem à vontade. Ele vai falar aqui sobre os profetas do Antigo Testamento, depois ele vai falar sobre os apóstolos, vai colocar em evidência esses dois grupos que pautaram a importância da palavra de Deus, apontaram a fonte de onde ela vem, declararam com muita propriedade o poder que essa palavra possui. Então é importante que eu conheça, tá, todos os segmentos apresentados pelo ministério profético, onde eles visualizaram, vislumbraram, se dobraram diante da grandeza da palavra de Deus. Lindo demais, lindo demais. E é claro, isso formulou a doutrina dos apóstolos. Entenda isso aqui. A doutrina dos apóstolos não é um cunho desenvolvido por eles, onde eles pegaram ali, desenvolveram uma tese, uma teoria e começaram a pregar. Não, a doutrina dos apóstolos está pautada no tema central, que é Cristo. Está baseada no Cristo. Você vai ver isso quando Paulo ele declara com muita propriedade que não só estava disposto a ir a cumprir a missão de Cristo, como a se entregar pela causa, a palavra, pelo amor de Deus. Olha o que a palavra faz na vida de um homem. Ok? Então, queridos, a Bíblia é a autoridade máxima, porque o seu conteúdo advém do próprio Deus. Os autores que escreveram a palavra do Senhor, tá, foram homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou neles, tá, a inspiração, e os mesmos revelaram, trouxeram para nós aquilo que Deus, tá, queria, quer e continua falando com a humanidade. Tá bom, querido? Professores lindos, fiquem à vontade. Deixa eu sair daqui. Eu disse para vocês que eu ia ser sucinto e eu vou. Tá bom? Tem muita coisa aí. Ele vai falar aqui sobre revelação, vai falar sobre o Pentecostes, vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre a atualidade da doutrina. Fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Tem muita coisa boa aqui, mas não se percam, tá? Por favor, não se percam, tá? Não entre dentro de uma área que não há domínio. E não tentem jogar para os alunos com perguntas, tá, para ver se você consegue se achar. Não faça isso. Se o assunto não entrou e você percebeu que existe alguma dificuldade, seja sucinto. Vá para o ponto mais claro da lição, pegue ele. Olha só, gente, tem uma pauta aqui obscura, essa área aqui. Eu acho isso lindo e louvável. Foi na lição de número 11, de número 10, lição de número 10. O aluno estava explicando um assunto e ele deu a lição toda, mas quando chegou no determinado ponto da lição, ele disse: pastor, esse ponto aqui eu tive dificuldade para entender. Eu sei, eu cavei, eu fiz o máximo para entender isso aqui, eu não consegui entender, tá, o que o autor quis dizer aqui. Senhor, por favor, pegue essa parte. O senhor pode, por gentileza, nos explicar? Olha só, isso é lindo. Foi o professor. Até porque nós, professores, não somos os donos da verdade absoluta. Tem coisas que às vezes a gente não domina, não tem jeito. Tanto é, eu digo isso com muita propriedade. Por exemplo, tem professores que eu coloco dentro do seminário que eles trabalham com áreas específicas. Se eu colocar ele em uma outra área, ele vai ter dificuldade, ele vai precisar, não me coloca não. Eu só sei isso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu posso até tentar desenvolver, mas eu gosto disso aqui. Então, é uma coerência, né? Ou seja, domine e explique aquilo que você realmente sabe. Tá bom? Agora, o que vocês acham? O que vocês pensam? Qual o pensamento? Não, para com isso. Tá? Para com isso. Se você perceber que o assunto é extenso, corta ali mesmo, tá? Pega a pauta clara, transfira para o aluno. Se o aluno resolver fazer alguma pergunta, seja muito claro. Meu querido, eu não tenho resposta agora para você. Tá?
mas eu te prometo que na semana que vem eu trago uma resposta clara para você. Ok? Isso não é o fim, é uma hombridade. Tá bom? Então, queridos, fiquem à vontade, deixa eu ir para o número 2, a comunhão. Bom, a palavra grega koinonia parafraseia para mim o significado literalmente do que é comunhão. O que é comunhão? Comunhão nada mais é senão união comum, ou seja, pensamento comum, ideias comuns, iguais, tá? Iguais. Então a koinonia traz para nós esse papel. Ela compartilha, tá? Ela partilha, ela faz parte de uma coesão. Isso aqui é lindo. Tá? Eu falo muito sobre essa palavra coesão, porque na verdade coesão é isso, é você fazer uma koinonia de fato. Tá? O que é isso? Concordar, tá? Ter o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo objetivo. É lindo quando você pega uma igreja onde o teu ministério ele tem uma koinonia coesa contigo. Tá? Você fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa, o ministério está alinhado contigo, diz, não, vamos embora. Não, meu Deus do céu. Agora, é horrível quando você tem uma linha de raciocínio, tá? E tem alguém ali que está contra o teu raciocínio, pelo amor de Deus. Tá? É claro que você não tem uma linha de raciocínio absoluta, tá? Ela está aí, claro, para ser passada e as pessoas precisam entender isso. Tá? Mas quando você tem uma linha de raciocínio, você tem plena convicção que é Deus que está no negócio, e você está vendo Deus agindo já, e alguém vem contra, pô, é horrível, né? Pelo amor de Deus, deixa quieto. Mas é importante que o ministério esteja alinhado. Está voltando a falar de alinhamento, né, pastor? Pois é. É fundamental. Por que eu falei isso aqui? Hoje, por exemplo, nós vivemos um alinhamento lindo, maravilhoso. Quando eu falo isso, eu falo do departamento de ensino que está alocado aí ao nosso Ministério Adelvo, crescendo assustadoramente. Tá? Parabéns aí ao nosso pastor que tem nos dado todo o apoio, incentivo. Pelo amor de Deus, gente, tá lindo demais ensinar na Adelvo. Tá lindo demais. Nossos cursos estão maravilhosos. Seminário tá lindo, a IBD tá uma coisa assustadora. Tem gente que reclama, né? Parece que tá reclamando de barriga cheia, eu não consigo entender, né? A IBD tá com uma série de cursos lindos. Não sou contra nenhum não, gente, pelo contrário, são coisas boas, é ensinamento para nós. Inclusive o diácono Roberto, né, deixei até de falar, mas eu lembrei, vai estar ministrando aí um curso lindo, declaração de fé das Assembleias de Deus. Coisa linda, Roberto. Fique à vontade, Deus te use, tá? Deus te use. E volto aqui a incentivar aqueles que ainda não fizeram suas inscrições. O pastor José Francisco já fez a inscrição, tá? Pois é. O pastor José Francisco aqui vai sentar para ouvir o diácono com muito prazer, ok? Então, querido, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, tá? Eu vou sentar para ouvir o meu diácono, sim, por que não? Com o maior prazer. Roberto, beijo no seu coração, tá? Ó, te amo, você é meu. Deus te abençoe, tá? Vou sentar para te ouvir com o maior prazer. E, por favor, aqueles que não fizeram suas inscrições, passem lá na secretaria da IBD Adelvo, procure nossa irmã Célia, ó. A irmã Célia está lá te esperando para você ir lá fazer sua inscrição. Vai lá. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu voltar para cá. Queridos, então, simples assim, comunhão, tá? Palavra grega que vem do seu conceito koinonia, que significa, já falamos aqui, né? Comunhão, compartilhar, participar, coisa linda demais. Maravilha. Qual é o papel do discipulado aqui em relação à comunhão? Pegar, tá? O discípulo, seja novo convertido, independente do seu tempo de cristão, que está sentado para aprender e fazê-los crescer em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, pega a visão. Deixa eu ir para o 3. A comunhão da igreja de Jerusalém. Olha que coisa linda. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. Eu vou ser sincero para vocês. Deu uma lição de coinonia. Quando a igreja, ela exerce um papel
evangelístico local, sabe? E consegue atrair a vizinhança. Isso é muito importante, gente. Por que você está falando isso, pastor? Nós estamos falando sobre a importância do discipulado. Parece que tem igrejas na nossa atualidade que não tem essa preocupação. Uma coisa que eu achei interessante na semana passada foi dita por um presbítero nosso. Ele disse que hoje as nossas igrejas já não evangelizam tanto quanto antes, sabe? Mas é engraçado o crescimento delas, né? Ele estava falando, somente na minha rua tem 10 igrejas, uma do lado da outra, quase uma atropelando a outra. Alcança vidas, até alcança. Mas deixa eu te falar uma coisa, de que adianta ter tantas igrejas num lugarzinho só, se ninguém ali toma vergonha na cara e não vai fazer um ar livre, não vai fazer uma cruzada, não pega um folhetinho e distribui, não vai na casa do vizinho e pergunta se o vizinho precisa de uma oração, precisa de ajuda. O que adianta? Tem um monte de igrejas para quê? Para dizer que a minha é mais poderosa que a tua? Para dizer que a minha tem mais poder que a tua? Para as pessoas virem para cá, pular, correr, saltar, plantar bananeira, isso, e dizer que é poder de Deus? Ficar gritando que nem um louco dentro da igreja e dizer que é poder de Deus? Ah, para com isso, pelo amor de Deus, gente, vamos viver o cristianismo, pelo amor de Deus, vamos viver o cristianismo. É uma coisa, sei lá, é fazendo careta, fazendo cara feia, é soprando para lá, e é o martelo de Thor, pelo amor de Deus, gente, para com isso. O evangelho não é palhaçada, não é frescura, o evangelho é transformação, é poder de Deus. Ah, pastor, o senhor é tradicional, pastor? Não, só não, eu sou pentecostal, querido. Eu sei o que é poder de Deus. Eu sei o que é poder de Deus. Mas eu também sei o que é meninice. Eu sei o que é poder de Deus, querido, mas eu também sei o que é palhaçada. Eu sei. Eu não entendo. Aí já não se evangeliza mais como antes, porque, infelizmente, vem pra cá, irmão. Vamos pra cá. Vamos parar com isso, para de ficar pescando no aquário dos outros também, dá uma vergonha na cara. Vai ganhar alma, vai evangelizar. Oh, pelo amor de Deus, cada coisa. Até alunos de seminários, os caras querem roubar da gente. Incrível isso, né? Vem pra cá porque o meu seminário é melhor, meu querido. Aqui tu vai aprender exegese hermenêutica homilética. Porque aqui, ó, a gente trabalha com grego, com hebraico, com aramaico. Ó, top de linha. Tá bom. Fazer o quê? Olha lá. Deus te bendiga. Vai. Bem, deixa eu sair daqui. Então, palavra comunhão. Comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia. Koinonia. Ok? O que é koinonia? Já disse. Tá? Havia isso na igreja primitiva? Havia. A koinonia da igreja primitiva causava impacto na vizinhança. Por isso que eu volto a citar aqui. Versículo 46 e 47. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Com todos, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão, eu fui para o 45, quase que eu misturo as coisas aqui, mas vamos lá. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Partindo o pão. O que era partir o pão? Olha que coisa linda, né? O simbolismo do partir o pão aqui, gente, é dividir com aquele o que você tem
de precioso e que você entende que a preciosidade que você tem pode ser repartida e distribuída para o outro. Lindo demais, lindo demais. Que isso, Espírito Santo. Deixa eu vir para cá, para o número 4, fique à vontade aí. Meu Deus do céu. Vamos lá. O serviço. Bom, nós vimos aqui nesse tópico o tripé do discipulado, né? O tripé, né? Os 3 pontos importantes do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. E a gente chega então no último aqui, ponto apresentado, número 4, o serviço. Aí o autor diz, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras. Claro, quando eu falo de serviço, eu falo de trabalho, eu falo de obra, eu falo de tantas coisas que me remetem ao papel da missão, literalmente. Então, o serviço para mim é obrigação. A palavra serviço, ela transmite, ela parafraseia para mim a ideia de uma obrigação. Quando eu falo de serviço, eu entendo que eu tenho uma obrigação a ser cumprida. E quando eu entendo que eu tenho uma obrigação a ser cumprida, eu entendo que eu tenho uma missão a ser realizada. Então o serviço para mim é isso. Ok? Tá bom? Fiquem à vontade, eu disse que eu ia ser sucinto, eu já falei 1 hora. Não deveria falar tanto assim. Dessa vez eu não sei se dá para editar alguma coisa aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá, vamos para o número 3, o discipulado. E, claro, deixa eu lembrar aqui para vocês. Tá? O tripé do discipulado, palavra é importante, tá? Comunhão é essencial e serviço fundamental. Ou seja, a comunhão me faz viver e conviver com os meus irmãos em um só pensamento. A palavra me ensina como me comportar. E o trabalho, o serviço me ensina a obrigação de dar continuidade. Então, literalmente, agora eu vou para o tópico de número 3. O tópico de número 3, o tópico tem que ser com calma, né? O discipulado e o crescimento, lindo demais isso aqui. Lembrei-me de uma pregação de um pastor amigo meu, uma mensagem que tem 12, 13 anos aproximadamente, porque foi o tempo em que nós congregamos juntos e ele saiu, foi para uma outra igreja. Mas enquanto estávamos juntos, ele trouxe uma mensagem que até hoje ela fica aqui dentro. Se ele assistir essa aula, ele vai lembrar disso aqui. Igreja que não cresce, decresce, foi o tema da sua mensagem. Foi o tema da mensagem dele. Pastor Franklin, meu amigo, pregou sobre isso. Nunca mais esqueci. Uma igreja que não cresce, ela decresce. E nós vivíamos essa realidade, estávamos passando por um processo. Nós vimos uma igreja crescendo assustadoramente, onde o número de membros não passava às vezes de 70 membros. E de repente, de uma hora para outra, a igreja chegou a 120 membros praticamente. Só de jovens que não passavam de 25, quando chegava era 25, quando chegava a 27 era uma coisa linda, aí caía para 25, ficava nessa oscilação, vai e volta, vai e volta. E nós vimos o crescimento dessa mocidade alcançar quase 100 jovens dentro de uma igreja que cabia no máximo 80 pessoas sentadas. Nós tínhamos justamente o número de jovens. Culto de jovem era somente deles. Lindo demais isso. E como se deu isso, pastor? Através da busca, da oração, do jejum, do evangelismo e do discipulado. O discipulado foi fundamental no crescimento dessa igreja. Nós ministrávamos aula da escola dominical e quando o assunto era importante, no mesmo dia à tarde, a gente acabava dando uma palestra sobre o assunto. E eles vinham com garra, vinham com tudo. E vinham com alma sedenta de crescer e aprender. Coisa linda demais. Cultos de ensinamento na terça-feira, que é difícil você juntar o povo para aprender. Não havia lugar para essa juventude.
juventude sedenta, juventude querendo aprender, juventude querendo crescer. Claro que desse número hoje, graças a Deus, nós temos pastores, líderes espalhados por todo esse Brasil aí com muita propriedade. Eu louvo a Deus por isso. Aí você pergunta, e a placa, pastor? E o nome, pastor? Porque eu acho que eu estou preocupado com isso, gente. Infelizmente existe uma cúpula aí de pregadores que se o nome não tiver no banner, dá pane, meu irmão. Dá chilique, diz que não vai, coloca outro no lugar. Vamos parar com essa palhaçada, pelo amor de Deus, meu. A estrela é Jesus, quem quer parecer é Jesus, meu. Ah, eu, hein? Coisa de cada uma. Fazer o quê? Então eu falei aqui sobre a importância que foi para essa igreja tratar com o discipulado. Ok? A igreja cresceu? Cresceu. Estou falando para vocês aqui uma historinha de uma igreja, estou falando de uma igreja que eu vivi, eu vi isso acontecer. E eu vi isso acontecer também na nossa classe, logo no início, quando nós chegamos aqui no Luiz de Vasconcelos, e hoje a gente está vendo isso lindamente acontecer dentro dessa equipe nova aí que está trabalhando com muito afinco, né? Com muito amor. Mas, vamos lá. O crescimento, o autor coloca aqui. Primeiro, número 1, né? O crescimento espiritual é fundamental, tá? Fundamental. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Lindo demais isso aqui. Lindo demais. Elas precisam ser ensinadas, pastor? Claro que precisam. Para quê, pastor? Crescimento espiritual. Elas precisam ser treinadas, pastor? Claro que sim. Para quê? Para saber exercer sua fé. Pelo amor de Deus, gente. 2 de Pedro, o autor coloca para nós 3,18. Gosto muito desse versículo, pelo amor de Deus, gente. Amo esse versículo. Antes crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, existe Cristo Jesus. Jesus, ele é o conhecimento, ele mesmo declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo amor de Deus. Lindo Jesus, te amo. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, crescimento sadio espiritual, coisa linda demais. Claro, pai pensa, o elemento se converteu, ele vem cheio de mau costume, e o discipulado começa a arrancar isso tudo, o Espírito Santo começa a trabalhar através disso, e ele começa a deixar esses maus costumes, né? Essa semana eu estava conversando com uma membra nossa, né? E ela falou: pastor, eu preciso entender essa questão de me aprofundar, eu preciso me aprofundar mais. E como é que eu faço? Olha só a preocupação. Nova convertida, né? Tem 1 ano na nossa igreja. Olha a preocupação dessa menina. Crescimento, vontade. E aí a gente, com muito tato, a gente vai colocando, ensinando devagar. A gente não deixa ela se exceder, que nem os que fazem por aí se excedem, com muita calma. E ela é uma pessoa muito importante, muito interessante, porque ela absorve e ela realmente vai buscar. É uma pessoa centrada, é nova, mas é centrada, tá? Coisa linda. Deus tem trabalhado de forma linda na vida dessa menina. Tá? Quando ela ver isso aqui, ela vai lembrar. É de você que eu estou falando. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Gente, isso é lindo demais. 2, o crescimento numérico. Claro. A gente leu aqui
Olha só, esse versículo aqui ele está sendo muito usado, né, que é o 47. Louvavam a Deus e caindo na graça de todos, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava em números os que se haviam de salvar. Aqui. Então, queridos, como igreja, o discipulado que faz parte da divulgação, da pregação, que está inserido na pregação, que não tem como separar, porque eu não vou trazer as almas para ser discipuladas se eu não pregar. Se eu não for lá anunciar que Cristo salva, cura e liberta, eles não verão, eu preciso ir lá. E quando eu vou, a primeira coisa que eles aprendem é que Cristo salva, cura e liberta. E quando eles aprendem que Cristo salva, eles entendem que precisam realmente serem salvos. Quando eles entendem que Cristo liberta, eles sabem que realmente aquilo que os aprisiona precisa ser tirado. Isso é quem pode tirar? Jesus. Então entenda isso. Eu preciso levar que Cristo salva, cura e liberta. Quando eu levo isso e eles absorvem, a primeira coisa que eles aprendem, eles entram dentro do crescimento pautado pelo Evangelho, e aí desenvolve-se o quê? O aprendizado na vida dele. Claro, quando eles aprendem isso logo através da pregação, eu trago eles para dentro da casa do Senhor e aqui eu vou começar a fazê-los crescer. Crescer espiritualmente. E isso acontece à medida que eu vou ensinando. Pegou a visão? Então é importante começar com isso. Para eu ter números de crentes conversos, eu preciso levar a mensagem. Tá? O processo do discipulado proporciona à igreja, além de crescimento espiritual, crescimento, eu falei, numérico. Tá bom, queridos? Fiquem à vontade, não vou mais entrar nesse assunto, tem muita coisa ainda. A lição está muito boa, está muito boa. O terceiro, o número 3, exemplo da igreja de Antioquia. Aí o apóstolo Paulo, aqui vai ser agora o nosso exemplo, né? A gente até já mencionou na leitura, inclusive, em classe, leitura bíblica em classe, ele vai falar sobre essa questão da igreja com muita propriedade, tá? Isso é muito lindo. Leitura bíblica em classe. Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. Aí, observa, vamos lá. O exemplo da igreja de Antioquia. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificados como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado por fazer. E essa parte aqui que eu acabei de ler é que o autor vai colocar em evidência a importância do discipulado para a igreja atual. Observe que eles foram para uma igreja composta de gentios, conversos à fé. Paulo é alocado como o discipulador, Barnabé está com ele, e o texto vai dizer aqui que eles ficaram por cerca de um ano discipulando aquela igreja. Pelo amor de Deus, gente. E aqui o autor coloca para a gente a importância do discipulado na atualidade. Hoje a gente precisa disso. Coisa linda demais. Linda demais. Bom, está muito bem explicado isso aqui. Não há necessidade de eu ficar preso aqui. Eu estou sentindo graça do meu Deus. E vamos concluir, né? Vamos concluir. O autor diz que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano.
Bom, se Deus tem interesse no bem-estar social do ser humano, o papel da igreja aqui se torna cada vez mais importante e cada vez mais pesado, porque a responsabilidade aumenta. É o interesse de Deus que você está levando, é a vontade de Deus que você está ensinando. Pelo amor de Deus. Isso é lindo demais, gente. Bom, gente, como eu disse para vocês, eu disse que eu ia ser sucinto, ia trazer apenas uma préviazinha rápida, caso o meu querido amigo David não consiga fazer, mas eu espero que ele faça ainda essa gravação, porque aí se ele fizer, vocês ficam até com duas, né? Eu quero que ele participe também, eu quero Davi comigo, tá? Eu quero ele comigo. Meu Deus do céu. Meus queridos, lindos e perfumados, muito obrigado. Espero que o que foi passado aqui sirva de ajuda, né? E, por favor, atentem para aquelas deixas que eu falo aqui, por favor. Assistam essa aula e atentem para os detalhes que eu falo aqui, tá? Tentem não entrar em assuntos que vocês não dominam ou não dominam ainda, tá? Que eu acredito que vocês cavam, buscam e passam a dominar, tá? E fica aqui um conselho de um amigo, por favor, tá bom? Entrem realmente dentro daquilo que vocês dominam com muita propriedade, porque eu tenho certeza que a aula vai ser linda, linda. Faço votos aqui e profetizo de que você realmente venha a ser usado com muita ousadia dentro da sua sala, que os alunos saiam dela, sabe, alegres, leves, felizes da vida pelo aprendizado que foi magnífico na vida deles, tá bom? Um beijo, abraço no coração de vocês, meus agradecimentos mais uma vez à direção da IBD, ao meu pastor presidente, a todos que nos acompanham nos canais EBD, a Delvi, J. Silva, muito obrigado. Deus abençoe a todos, beijo no coração de vocês e até a próxima.